Aleluia. Boa noite a todos. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sempre é e será motivo de muita gratidão estar com a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, ministrar para a igreja. Agradeço a Deus ao pastor Rodolfo, agradeço a Deus pela vida do pastor Rodolfo, que tem nos dado essa confiança, e aqui estamos para fazer aquilo que Deus reservou para a nossa vida, reservou para essa noite, uma porção, uma refeição dos céus para o nosso dia a dia. Fico feliz por cada um de vocês estarem aqui. De uma coisa é certa, vocês poderiam estar em vários lugares, até mesmo em casa, num sofá quentinho, até numa cama, curtindo essa chuva, mas vocês decidiram estar aqui buscando ao Senhor, na presença do Senhor, na igreja, sabendo que o Senhor é aquele que tem o melhor para a nossa vida. Ele sabe da sua necessidade, fique certo disso, amém? Quero assim correr, o tempo é ouro, então vamos abrir as nossas Bíblias num livro de Ruth, uma história muito conhecida. A Bíblia, ela tem, através do Espírito Santo de Deus, duas mulheres que são protagonistas de livros bíblicos, dentro do cano sagrado, dentro da nossa Bíblia, que é a Ruth e a Esther. E nessa noite vamos assim falar sobre Ruth. Sei que a igreja conhece a história, mas Deus sempre tem novidades para a nossa vida. Hoje é a terça-feira do renovo, e os meus votos é que você saia daqui nesta noite renovado. Afinal de contas, você não veio aqui só para se alegrar, sim, na presença de Deus, mas eu tenho certeza que você está esperando mais do Senhor, e Deus é aquele que tem a resposta para a sua vida, aquilo que está faltando, que ninguém pode dar, que ninguém pode conceder. Existe um Deus que a sua palavra diz que não há impossíveis para Ele. É o Deus que está aqui, é o Deus dessa palavra, é o Deus da minha e da sua vida, amém? Então Ruth capítulo 1, toda a igreja achou, amém? Ruth capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Então 1, a iniciar do versículo 16, e diz assim: disse, porém, Ruth: não me instas para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-a de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora,
que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Todos conhecem essa história? Quem conhece essa história? A grande maioria da igreja. É bom porque estão bem familiarizados com aquilo que estamos falando. E quem não conhece vai conhecer hoje também. E eu tenho certeza que os que conhecem também vão extrair novidades para a sua vida. Porque o Deus que eu sirvo é aquele que alimenta ontem, hoje e sempre. E a sua palavra, ela não volta vazia. Ele sempre tem novidade para a nossa alma. Ele sempre tem resposta para a nossa vida. E eu tenho certeza que Ele está aqui para fazer isso nesta noite, na sua vida. Então estamos falando sobre uma mulher que está vivendo uma grande tribulação em sua vida. A vida não sorriu para Ruth, a vida não sorriu para Noemi. Dentro dessa ótica, dessa história que estamos lendo, que estamos falando, existe um início, existe aqui algo antes, o qual nós lemos no capítulo 1, no início, o qual fala de como sucedeu, porque Noemi se apresenta com tanta amargura na alma, no coração, mesmo sendo crente, mesmo sendo serva do Senhor, mas está aqui com o coração esquartejado, com o coração arrebentado. As dores no coração de Noemi, na sua alma, no seu ser, são intensas. Afinal de contas, ela vem trazendo em suas mãos 3 atestados de óbito. A palavra diz no início do capítulo que o seu marido, Elimeleque, toma uma decisão. E por que toma essa decisão? Nos dias que esta família vivia sobre a terra, a fome estava de uma forma avassaladora. Nós não temos respaldos bíblicos para dizer que esta fome foi um elemento de Deus de correção, mas temos sim a certeza que Deus também usa meios de corrigir a sua nação e o seu povo através de fome, através de algo que Ele acha que possa corrigir. Ele é Deus e sabe aonde apertar. E a fome se alastrou em Belém. Belém é a terra de Jerusalém. É onde está morando os habitantes que irão morar no céu. Belém é o povo de Deus. Belém é a casa do pão. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que faltou pão na casa do pão. E pode, como assim? Sendo crente, sendo fiel, vivendo aos pés do Senhor, indo para a igreja, e pode passar dificuldades. E o Deus que existe tantas promessas, o Deus protetor, o Deus maravilhoso, não está vendo isso? Deus, Ele tem seus mecanismos, como tratar cada um de nós. Deus sabe como tratar individualmente, Deus sabe como tratar também a nação, Deus sabe também como tratar a igreja. E a fome se alastrou, e o seu marido Elimeleque toma uma decisão. E nem sempre as decisões tomadas na vida de uma pessoa são decisões assertivas. Eu amanheci o dia hoje de manhã. Ontem, quando fui dormir, era uma decisão que eu tinha que tomar. E assim que amanheceu o dia que eu acordei, o telefone estava tocando. E parece que existia uma conexão dentro daquilo que eu tinha que resolver. E eu quase que me precipitava para tomar aquela decisão, algo simples, mas era algo que estava no meu coração para que eu viesse resolver. E as decisões erradas, ela tem um alto custo, ela tem um preço enorme. E a fome, como estava assolando, Elimeleque não encontrou trabalho, não encontrou sustento, não encontrou trigo, não encontrou lavoura. Reuniu a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e disse: vamos deixar Belém.
e vamos seguir para os campos de Moabe. Nos campos de Moabe há pão, nos campos de Moabe há alimento. E assim eles seguiram, tomaram essa decisão. E afinal de contas, seguindo em busca do refúgio, em busca de satisfazer-se ou até mesmo em busca da sobrevivência, mas nós entendemos que você nunca deve deixar Jerusalém, você nunca deve deixar Belém, você nunca deve deixar a igreja, você nunca deve deixar o corpo o qual você está presente, você nunca deve deixar o aconchego, a não ser que Deus direcione, como fez uma certa vez com José e Maria, desce ao Egito, é diferente. Mas até que Deus não dê uma direção, uma autorização, você não pode se antecipar. É melhor sofrer junto, é melhor sofrer dentro de circunstâncias que você não queria passar, mas é bem melhor você passar dificuldades na presença de Deus, sabendo que Deus está até tratando, do que tomar decisões precipitadas, porque a conta chega. E tudo parecia que estava direcionado e tudo iria dar certo. Diz a palavra que quando essa família chega nos campos de Moabe, com pouco tempo, Elimeleque morre. E Noemi ficou viúva. E ela viúva com os seus 2 filhos, a Escritura nos deixa cientes que eles estavam ainda jovens, mas nesse período, morando ali, eles buscaram mulheres e se casaram. E se casaram com moabitas. E casou-se Malom com Ruth e Quilion com Orfa. E diz a palavra que passaram-se 10 anos, eles peregrinando naquele campo, naquele lugar. E depois de um tempo, com o qual citamos de 10 anos, morre Malom. E depois morre Quilion. E Noemi se vê num estado pior do que outrora. É aí que começa a história. Entendemos que Noemi era uma mulher de oração, mas nesse período e nesta cultura, o marido é que tomava a decisão, até mesmo sem comunicar, até mesmo sem combinar, era a cultura daquele lugar. Eu entendo que talvez Noemi não queria ir para os campos de Moabe, mas de uma certa forma seguiu a direção do seu marido. E o que lhe resta para Noemi? A Bíblia diz que Deus visitou Belém, que Deus visitou os campos de Jerusalém, e voltou a ter pão, e voltou a ter comida, e voltou a ter agricultura. Deus voltou a abençoar aquela nação. A correção de Deus estava sendo posta ao fim, e as coisas começaram a mudar. Mas como está o coração de Noemi, com tanta perda? Como está o coração de Noemi, olhando para si mesmo e vendo que tudo foi por água abaixo? Ela não tinha mais alegria de vida. Mas mesmo sabendo que Deus tinha visitado Belém, ela se propôs a voltar. E quando ela se propõe a voltar, depois de mais de 10 anos, só lhe restava as 2 noras. O fato é que a Bíblia deixa bem claro que as 2 noras tomaram um carinho, foram abençoadas de uma maneira tão rica na convivência com Noemi. Eu entendo que Noemi, mesmo naquele campo diferente, mesmo naquele lugar diferente, em uma terra que adorava outros deuses, mas Noemi posicionou-se e falava do Deus Todo-Poderoso. Noemi ensinava, Noemi trazia os milagres que Deus havia feito, como Deus trabalhou no meio do seu povo de Israel, como Deus foi com a nação de Israel, e aquelas jovens absorviam tudo aquilo, as suas noras absorviam tudo aquilo, mas quando chega a hora de vir embora, das 2, uma volta, a Orfa volta, e Ruth, apegada à sua sogra,
Eu não sei se existe mulheres que têm tanto carinho aqui com a sua sogra igual a Ruth, que deixaria a casa dos pais. Eu já vejo gente sorrindo aqui. Eu acho que talvez eu não estava também neste lugar. O meu convívio com minha sogra também não foi dos melhores, e muito menos tomar uma decisão como essa. Mas é aí que nós vamos entender, nós vamos ver o que Deus é capaz de fazer, através até de laços como esse, que causa até sorrisos. Então, quando ela decide voltar, existe essa célebre passagem, que Ruth se agarra ao seu pescoço e diz: minha sogra, aonde você for, eu irei com você. Aonde você pousar, pousarei eu. Aonde você passar a noite, eu também vou passar. Aonde você dormir, eu estarei com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi dizia: volta para a tua família, volta para a tua parentela, volta para a casa dos teus pais. Mas quando nós tomamos a decisão, ou quando o Espírito de Deus entra no nosso coração de uma maneira gloriosa, nós começamos a enxergar que o melhor é aquilo que Deus oferece, que o melhor está no coração de Deus, que o melhor está na presença do Senhor. Então as coisas que nos rodeiam, as coisas que nos cercam, elas se tornam inferiores, e nós vamos buscar as coisas do Senhor. Foi assim que Ruth fez. Melhor está com o Senhor. Eu abandono tudo, eu deixo tudo, ainda que não conheça esse Deus, ainda que não tenha experiência tão como você teve, Noemi, mas eu vou atrás desse Deus. Noemi foi um agente de salvação na vida de Ruth. Noemi foi a pessoa que Deus usou para trazer a salvação, a restauração, a libertação dos deuses pagãos. Na terra de Moabe se adorava ao deus Quemos, a Baal. Mas pior ainda é que quando Ruth olha para Noemi, em meio às circunstâncias da vida que ela estava vivendo, do sofrimento dela, ela sabia, ela tinha escutado, e no seu coração gerou fé, que aquela circunstância iria ser uma circunstância passageira, e que Deus ia restaurar. Existia uma confiança tamanha, que Deus ia fazer um milagre, existia expectativas, esperanças, que Deus ia mudar aquela situação, mesmo da forma que estava, viúva, pobre, sem casa, sem marido, sem ninguém para ajudar, já velha, já cansada. Mas o amor de Ruth foi comovente. Ruth via em Noemi aquilo que a igreja tem que ver ao nosso redor: as órfãos, as viúvas. Ruth se dedicou de uma maneira tal, porque sabia que poderia ser muito importante na vida de Noemi. E ela toma o seu destino e desce e segue a Jerusalém. Deus coloca pessoas na nossa vida, gente. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. Deus coloca pessoas na nossa vida de momentos de mais necessidade. Eu tenho certeza que você que está sentado aqui se lembra de pessoas que foram muito importantes na sua vida. Pessoas que te ajudaram, pessoas que fizeram você chegar onde você está, pessoas que foram usadas por Deus, que dividiram com você as suas lágrimas, o seu sofrimento, que dividiu com você as necessidades. Essas pessoas, foi Deus cuidando de você e colocou elas no seu caminho. Na hora da fraqueza, na hora da angústia, na hora da necessidade, diz a Bíblia que nasce um irmão, que nasce um amigo. Ruth foi amiga na hora necessária na vida de Noemi. E diz a Bíblia que quando eles chegaram, elas chegaram e desceram para Jerusalém,
E chegando lá, imagina só, irmãos, a tristeza, a comoção, como se encontrava Noemi. Saiu com seus filhos, saiu com seu marido, uma família, e chega da forma como ela expressa, vazia. E as mulheres dizem assim: essa não é Noemi, que quer dizer doçura, contentamento. É o símbolo do nome de Noemi. E ela repreende dizendo: não me chames mais de Noemi, me chamem agora de Mara, de amargura, porque o Todo-Poderoso me afligiu, o Todo-Poderoso me feriu, o Todo-Poderoso arrancou de mim. Vejam que estágio estava a decepção, veja como estava a dor no coração de Noemi, a ponto de olhar para Deus e acusá-lo e dizer que foi Deus que fez aquilo com ela. As circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, os problemas, ele atinge todas as classes, crentes ou não crentes, servos ou não servos. O sol e a chuva, ela desce para bons e para maus. E ela estava muito afligida e muito ferida. E ela não via mais as expectativas, no seu coração não existia mais expectativas, não existia alegria mais, não existia mais esperança para o amanhã, não existia mais o imaginar, o crer, o entender que Deus estava por trás, ou Deus estava no silêncio, observando, contemplando toda aquela situação. Não sei eu o que passa na sua vida, eu não sei o que se passa na sua casa, na sua família, eu não sei do que você precisa, não sei também do que você imagina ser, mas talvez a sua vida esteja como a vida de Noemi, não acreditando mais, não tendo confiança mais, achando que tudo está acabado, achando que tudo está terminado. Eu quero lhe dizer uma coisa: o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o Deus da restauração marcou encontro com você nesta noite, e Ele aqui está. Este é o Deus que para agir, que para mudar, que para transformar, Ele não precisa de nada. A matéria-prima de Deus se chama nada. Ele tem uma ordem, Ele tem uma fala, Ele tem um comando e uma autoridade na sua voz, que quando Ele diz é já, assim acontece. Ele diz assim: estrela d'alva, venha para cá, e ela sai das constelações e obedece à voz dEle. Ele conhece as estrelas, todas elas pelo seu nome. Ele tem autoridade para fazer e desfazer o que Ele quiser. Mas nós somos humanos. Nós somos inclinados. Somos de carne e sangue. E na hora da prova, na hora da luta, na hora da ausência, na hora da dificuldade, só Deus, só Deus. Na hora de tomar decisões necessárias, decisões difíceis, como é difícil de tomar decisões sérias na nossa vida, decisões que podem trazer complicações, como é difícil agir, como é difícil sentir-se seguro. Eu quero lhe dizer que existe um Deus que traz segurança, um Deus que contempla as suas orações, um Deus que conhece a necessidade do seu coração, da sua alma, um Deus que tem propósitos na sua vida, um Deus que tem um amanhã diferente de hoje, um Deus que conhece a sua história no fim, um Deus que tem o melhor, porque ela diz, a palavra diz, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Correndo que a hora não é muito nossa amiga. Chegando em Belém, Ruth é uma jovem viúva,
vigorosa, cheia de saúde e trabalhadora. Ela disse para Noemi: eu preciso trabalhar. Mesmo moabita, entrando em um povoado, em uma cidade, a qual existia muitas questões contrárias a ela, mas quando nós queremos, quando nós decidimos, nós vamos em frente, não vemos obstáculos, e afinal de contas era preciso trabalhar, era preciso se manter, e só tinha em sua casa aquela velha viúva, sua sogra, que ela precisava sustentar ela e a sogra, e ela diz: eu vou aos campos, e Noemi diz: vai trabalhar. Diz a Bíblia que nos dias de Israel, Deus por providência deixava com que as lavouras, aqueles que plantavam milho, feijão, oliveiras, uvas, sempre era permitido que os agricultores eles não tirassem toda a colheita, mas sempre deixasse algo que era justamente para as viúvas, para os pobres, para os estrangeiros. Veja a forma de Deus tratar, veja como Deus é bondoso. Então Ruth, sabendo disso, talvez através de Noemi, vai aos campos em busca dos restos, em busca dos rabiscos, das espigas que ficavam. A Bíblia fala em outras versões que é os rabiscos deixados pelos agricultores. E rabisco nós entendemos que é a sobra. Rabisco nós entendemos que é aquele que está sem muito valor, sem muita importância. Mas eram os rabiscos naquela hora que iria alimentar Ruth. Eram os rabiscos que também iria alimentar Noemi. Eu quero dizer a você também que está me ouvindo, que não se importe, não olhe para aquilo que você está fazendo, comece pelos rabiscos, comece pelas coisas pequenas, comece pela essa oportunidade que Deus está lhe dando, abrace, seja fiel, faça da melhor maneira, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, através dos rabiscos, através das coisas pequenas. Não desprezeis as coisas pequenas, porque Deus é aquele que faz do pequeno ser grande. Deus é aquele que olhou para a casa de Jessé, o belamita, e disse: vai lá Samuel, e Samuel traz toda aquela geração de filhos bonitos e maiores, e ele diz: cadê já estão todos aqui, falta mais alguém? E Jessé diz: não, falta sim o menor que não está aqui, aquele que não tem importância, aquele que não tem valor. Mas o profeta Samuel diz: nós só sentaremos, nós só cearemos quando o rabisco chegar aqui, aquele que não tem valor para você, aquele que não tem valor para os outros, mas para Deus ele tem valor, e só iremos sentar e comer quando ele chegar. Diz a palavra de Deus que quando o pequeno rabisco Davi chega, que entra, o Espírito de Deus toma Samuel e diz: agora tu pode ungir, que está diante do Senhor, o rei de Israel. O rabisco que Deus escolheu, o rabisco que Deus colocou na sua mão, é esse que Deus fará grandes coisas. Não desprezeis as coisas pequenas, valorize aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E Ruth, por sua vez, ela chega e começa a catar os rabiscos da terra. Ela começa a catar as sobras da terra, aquilo que não tem muita importância, aquilo que não tem muito valor para aqueles fazendeiros, mas para Ruth tinha um imenso valor. E ela está fazendo da melhor maneira, ela está trabalhando da melhor maneira, da melhor forma. Olha, jovem, eu quero dizer aqui a você, observe bem, esse livro que nós estamos lendo, ele tem 4 capítulos, ele tem simplesmente 85 versículos, você pode ler até hoje mesmo, mas eu aconselho que você leia pausadamente, para se alimentar bem dele. E lá no capítulo 2, para o capítulo 3, diz que Ruth está trabalhando de uma maneira ferrenha, de uma maneira dedicada, de uma maneira gloriosa. E quando você leva o seu trabalho a sério, independente do que ele seja engraxate, seja garçom, seja faxineira, seja pedreiro, seja eletricista, seja qualquer área que seja, faça da melhor maneira. A Bíblia diz que você tem que trabalhar como se fosse para o Senhor. Se você trabalha na casa de Deus, trabalha de melhor maneira, como se fosse para o Senhor, faz da melhor maneira, porque existe alguém que está te vendo. Existe alguém que está te observando, e eu vou lhe explicar. Está ali Ruth trabalhando empenhada, e quando Ruth está empenhada no seu trabalho, colhendo os rabiscos, colhendo as espigas,
Sabe quem chega? Quem chegou? Diz a Bíblia que o fazendeiro, o dono das terras, o Senhor que tinha todo o poder, o Senhor dono de tudo aquilo ali chegou. E Ruth não sabia quem ele era. E quando ele chega, ele observa, fala com todo mundo: paz do Senhor a todos, a paz seja com vocês. E ele começa a observar e vê Ruth empenhada, dedicada, diferenciada. As outras jovens estavam dispersas, as outras jovens estavam no WhatsApp, olhando o Facebook, mexendo para lá e para cá, desatentas, e o fazendeiro andando na terra, o fazendeiro andando ali, elas sem perceber, estavam todas dispersas, mas Ruth estava empenhada. Aí o fazendeiro olha e diz assim: Boaz, chama o gerente, chama o capataz, chama o responsável e diz assim: quem é essa moça? O trabalho dela despertou o interesse de Boaz, a visão de Boaz. Quem é essa moça? Aí o gerente disse: essa é Ruth, a Moabita. A Moabita. E Boaz já sabia da história, mas não a conhecia. E quando ele diz: é Ruth, a Moabita, ele disse: eu conheço a sua história, eu sei o que ela fez por amor à sua sogra. Deixou os seus deuses, deixou a casa dos seus pais para viver, para se dedicar por amor de Noemi. Meus irmãos, o trabalho, a dedicação, você nem entende, nem imagine. Continue fazendo o que você está fazendo, e se puder melhorar, melhore mais ainda, faça com excelência, porque foi justamente isso que despertou. Foi um simples detalhe que despertou na vida de Boaz, a olhar para Ruth e o que ela estava fazendo diferente. Diz a Bíblia que Boaz mandou chamar Ruth na hora do almoço: senta aqui na mesa, come do pão, come do trigo torrado, come comigo, molha a mão no vinagre, o pão no vinagre. Ruth se fartou. A bichinha estava com tanta fome, imagino eu. E ela se farta, e diz que ela ainda levou as sobras. Veja o amor que ela tinha, o carinho que ela tinha. Ela tomou as sobras e levou para sua sogra Noemi. E quando ela chegou em sua casa, antes de ir, depois que comeu, Boaz disse: olha, eu escuto a sua história, já ouviu falar o quanto Deus tem sido maravilhoso com você e com a sua sogra Noemi, o que você tem feito por ela. Eu vou dar uma ordem aos meus moços, que ninguém lhe toque. Olha a proteção de Deus, olha o agir de Deus, olha Deus cuidando. Aquilo que estava um caos, aquilo que estava sem esperança, aquilo que estava sem conceito, sem conhecimento, sem projeção nenhuma, olha Deus se apresentando. Não foi ninguém que apresentou ela a Boaz, mas foi o Espírito de Deus através do trabalho dela. Ele disse: olha, eu já dei ordem aos moços, e eu vou dizer mais aqui a você: não vá colher em campo nenhum não. Eu quero você colhendo aqui amanhã, eu quero você colhendo aqui depois de amanhã, eu quero você aqui presente no meu campo, até que termine a cega, até que termine toda a colheita. E quando ela chega em casa, com a fartura, que apresenta a Noemi, Noemi diz, espantada: aonde foi que tu colheste? Aonde foi que tu comeste hoje? Bendito seja aquele que abriu as portas e te fez entrar, bendito seja aquele que te deu essa abastança. Aí Ruth disse: eu colhi no campo de um homem chamado Boaz. Ele é tão bom que o nome dele é quase bom, Boaz. E na mesma hora Noemi diz: meu Deus, este homem é o nosso parente remidor. As horas se correm, irmãos, mas eu quero assim encurtar da melhor maneira que nós viemos concluir. Esse é o nosso parente remidor, ele é aquele que pode remir a nossa história. O que é ser remidor? Nosso resgatador,
A Bíblia fala no livro de Levítico que existe a lei do levirato. A lei do levirato era aquele que quando uma mulher se casava com outro homem, e esse não viesse ter filho, ele viesse morrer, e a viúva ficasse sem filhos, o filho, ou seja, o irmão, o cunhado dela, por ordem, por direcionamento da lei mosaica, ele tinha que casar e suscitar filhos, para que aquela mulher, aquela família não viesse morrer na terra, perder as suas projeções futuras, perder a sua parentela. Então era uma lei que era dada assim. Caminhando para o final, diz que Ruth era esta mulher, e quando Noemi falou que ele era o parente remidor, é porque ela conhecia da lei, ela conhecia de como se comportar, como deveria funcionar essa questão de gerar filhos, de ter filhos para vir vingar, trazer o nome de Malom sobre a terra. E como isso podia acontecer? É onde nós podemos ver que quando Deus está agindo, quando Deus está no ambiente, quando Deus está na vida das pessoas, Ele vai direcionando, Ele vai alimentando, Ele vai fazendo as fases acontecerem, Ele vai trazendo soluções, Ele vai trazendo resultados. Não é bom passar pela prova, não é bom passar pela luta, mas passar pela luta com Deus terá vitória sim. E eu já estou vendo que a vitória na vida de Ruth está se concretizando, está se formando. Então o que fazer, minha sogra, para chegar a este homem? A Bíblia diz que Noemi dá umas instruções para não perder tempo, e essas instruções é qual se direciona a Boaz, e ele entende que ele seria o que iria remir, o parente remidor dela, porém ela era uma moabita, deixando bem claro que ela era uma mulher moabita, e talvez poderia trazer algumas dificuldades naquela sociedade, mas Boaz, por ser um homem justo, ele disse: eu posso sim redimir, eu posso ser sim, trazer a toda essa situação que estamos falando aqui, mas existe um que é primeiro do que eu, ou seja, eu sou um primo, mas eu sou um primo de segundo grau, existe um de primeiro grau, tenho que falar com ele. Diz a Bíblia que ele vai e fala com ele, e ao falar com aquele de primeiro grau, ele diz: olha, Noemi, viúva de Elimeleque, está aqui, e ela quer vender as terras, e essas terras, por lei, ela tem que ser vendida a um parente, e você é esse primeiro parente. E ele diz, o outro fulano, a Bíblia diz o outro fulano, ele diz assim: eu tenho interesse nas terras, eu vou comprar a fazenda, eu vou comprar as terras que ficaram. Amém, beleza, mas os planos e os desejos de Deus são outros, e Boaz já demonstrava o interesse para com Ruth. E ele disse: tá bom, as terras podem ser suas, mas para você comprar as terras, necessário é que você também esteja com a viúva e se case, Ruth, a moabita, para que você venha gerar filhos sobre a descendência de Elimeleque e Malom. Mas quando ele fala isso, o fulano diz: não, basta, se for para comprar as terras até eu compro, mas para casar com a moabita eu não quero. Seguindo, meus irmãos, e já concluindo aqui, porque a hora se faz tarde, eu não quero tomar o tempo dos irmãos. Quando ele toma essa decisão e diz que não quer ela, porque ela é moabita, porque ela não faz parte da nação, da genética israelita, é onde nós podemos ver o agir de Deus, é onde nós podemos ver a presença de Deus, é onde nós podemos ver Deus inserindo, Deus trazendo os gentios para o meio, para a congregação dos israelitas, é Deus trazendo os jaboatonenses para dentro da oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Nós não éramos dignos, nós não estávamos nos planos, nos propósitos de Deus, mas coube a Deus trazer Jesus Cristo, e pelo seu amor, e pela sua graça, pelo seu carinho, pelo seu falar, pelo seu sangue, Ele nos uniu, e nós que éramos oliveira braba, nós que éramos jambuzeiro brabo, fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Assim também, dentro dessa passagem, o homem aqui, o fulano, ele não se interessou por Ruth, porque ela era moabita, mas Boaz, fazendo a figura de Jesus Cristo,
ele diz: já que você não se interessa, porque ela é moabita, porque ela é estrangeira, eu quero as terras, e também eu quero me casar com ela, e vou gerar filhos, para que a geração de Deus ela se prolongue e vá adiante. Quem está com a Bíblia aberta ainda, para nós encerrarmos, no capítulo 4, vamos ler esses versículos, para nós vermos como Deus opera. E para você entender que as circunstâncias da vida, elas não podem impedir, elas não têm condição de frear o poder de Deus, a autoridade de Deus, a grandeza de Deus, nada impede. Não existe faraó do Egito, não existe mar vermelho que Deus não possa abrir, não existe dificuldade, não existe problema que Deus não possa solucionar. Noemi era uma mulher amarga. Noemi era uma mulher que não tinha expectativas nenhuma, a sua alma estava ferida, ela não tinha mais prazer em viver. Ela não tinha mais interesse em vir à igreja, ela não tinha mais interesse em adorar esse Deus Todo-Poderoso. O seu ventre estava seco, o seu ventre estava falido, mas a sua nora, Ruth, era aquela que iria trazer filhos. E tudo isso que nós falamos do capítulo 1, 2 e 3, chegamos no capítulo 4 agora, que diz assim: e assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, Noemi, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, a que te ama, teve ele, e ele é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Davi, o monarca mais conhecido de Israel. Davi, aquele rei que Deus escolheu, que é o homem segundo o seu coração. Dentro da esfera visível humana, tudo estava acabado, tudo destruído, não tinha mais jeito, não andava mais. Mas Noemi, mesmo cansada e ferida, conhece um Deus que muda cativeiro, conhece um Deus que abre madre, conhece um Deus que traz vida, conhece um Deus que não é o Deus do capítulo 1, mas é o Deus do capítulo 4, que no capítulo 1 você está seca e sem filho, mas no capítulo 4 ela está no regaço, ela balançando o seu filho, alimentando o seu neto, o qual seria o sucessor. A alegria voltou na casa de Noemi, a alegria voltou na nação de Israel, a alegria pode voltar também na sua casa hoje. O louvor está com oportunidade. A alegria está aqui, ela se chama Jesus de Nazaré. Na presença do Senhor, até a tristeza, ela tem que se render e saltar de alegria. Esse Deus não é um Deus de farsa, esse não é um Deus Camus, esse não é o Deus de Moabe, esse é o Deus de Israel, Todo-Poderoso.